No dia 16 de fevereiro de 2025, a polícia sul-coreana encontrou a atriz Kim Sae-ron sem vida em seu apartamento. Ela, que ganhou notoriedade ainda criança depois de seu papel em Homem de Lugar Nenhum, filme de 2010, trilhou uma carreira de bastante notoriedade durante todos esses anos, até que em 2022 ela se envolveu num acidente após dirigir sob o efeito de álcool. Desde então ela vinha vivendo uma vida bastante discreta, sem muita notoriedade pela mídia, trabalhando num café, se mudou para um apartamento longe dos grandes centros de Seul, mas tudo isso mudou naquele fatídico fevereiro de 2025. A polícia, que não achou nenhum indício de homicídio, chegou à conclusão de que aquele caso era mais uma das inúmeras vítimas na Coreia de suicídio. Até que no dia 10 de março de 2025, pouco antes de completar um mês desde que a Sae-ron se foi, uma mulher entrou em contato com o canal de YouTube Overlab, dizendo que tinha uma história para contar e que essa história foi recusada por todas as emissoras de televisão da Coreia do Sul. Segundo essa mulher, que depois se revelou tia da Kim Sae-ron, a Kim Sae-ron saía com um ator veterano desde que ela tinha 15 anos e esse ator tinha 27. Eles começaram a namorar quando a Kim Sae-ron ainda era menor de idade e esse relacionamento durou 6 anos. E chegou ao fim em 2021, quando a Kim Sae-ron tinha 21 anos. Esse ator veterano era ninguém mais, ninguém menos que o Kim So-hyun, que é o ator mais bem pago da Coreia. Ele que fez doramas como Tudo Bem Não Ser Normal e Rainha das Lágrimas, era um dos queridinhos de todos os estúdios de dorama, das marcas, das dorameiras, mas já era um homem que tinha muitas declarações estranhas há muitos anos. Quando ele tinha 25 anos, por exemplo, ele deu uma entrevista falando que ele se casaria quando tivesse 40 anos e sua esposa teria 21, a exata idade que ele e a Kim Sae-ron terminaram, segundo a família da Kim Sae-ron. Segundo a tia da Kim Sae-ron, eles se conheceram quando ela tinha 13 anos e desde então o Kim So-hyun perseguia a Kim Sae-ron. Ele ia atrás dela, mandava mensagens, insistia muito em ter uma relação com ela. Segundo a tia também, a Kim So-hyun fugia dele por um tempo, até que ela começou a falar que se ele estivesse brincando com ela, ele devia parar, porque ela era muito mais nova e, né, não tinha ali aquela experiência que um homem de 27 anos deveria querer. O Kim So-hyun falou então que ele levava ela muito a sério, que ele não estava brincando com ela. Então, quando a Kim So-hyun tinha 15 anos, estava terminando o seu ensino fundamental e indo para o ensino médio, eles começaram a se relacionar. Entre as provas que a família da Kim So-hyun mostra sobre esse relacionamento enquanto ela ainda era menor de idade, eles têm algumas fotos que o próprio fã-clube do Kim So-hyun provou que foram tiradas em 2016, quando a Kim Sae-ron ainda era menor de idade, mas eu acho que a prova mais contundente que eles apresentam foi a carta, são as cartas, na verdade, são mais de uma, que o Kim So-hyun mandava para Kim Sae-ron enquanto ele estava no seu pagando o seu regime militar obrigatório. Na época, a Kim So-hyun tinha 17 anos e ele já tinha mais de 30. Essas cartas tinham um tom de romance, onde ele chamava ela por apelidos, falava que a amava, que sentia muita falta dela, descrevia como estava o clima e como ele mal via a hora de vê-la de novo. Com o fim do seu serviço militar obrigatório, o Kim So-hyun voltou ativamente a trabalhar e ele fundou sua própria agência de gerenciamento artístico junto com seu primo, a Gold Medalist. Nessa mesma época, a Kim So-hyun estava saindo da sua antiga agência, a YG Entertainment, e o Kim So-hyun chamou ela para ser agenciada da sua nova agência. Além de ter a sua carreira administrada pela Gold Medalist, a Kim So-hyun, segundo sua família, em uma carta, um pronunciamento, na verdade, que nunca foi ao ar, mas que a família afirma que é da Kim So-hyun, ela também trabalhava em funções administrativas e funções criativas da agência.
Ela já foi responsável, por exemplo, por definir quais seriam as artes que anunciariam novos artistas e até a fazer testes com novos artistas que seriam contratados mais tarde pela agência. A família alega que a Kim Sae-ron não era paga pelos trabalhos administrativos e técnicos que ela exercia dentro da Gold Medalist, além de também não ser reconhecida como sócia, mesmo que ela tenha investido suas próprias economias em uma das subsidiárias da agência. Até que em 2022, quando eles, segundo a família, não estavam mais se relacionando, não tinham mais um relacionamento, a Kim Sae-ron se envolveu num acidente de carro. Ela, que estava dirigindo sob efeito de álcool, bateu o carro em um poste e deixou quase um bairro inteiro em Seul sem luz. Esse incidente causou a ela uma multa de 14 mil dólares, com, obviamente, o sistema de trânsito, né, as leis de trânsito da Coreia do Sul. Além da multa de trânsito, ela também teve que pagar os danos causados pelo acidente e também os cancelamentos de contrato publicitários ou os danos causados a patrocinadores que ela causou. Pra quem não sabe, dando um disclaimer aqui, a Coreia do Sul é um país extremamente conservador, principalmente em relação ao uso de substâncias ilícitas. Então, quando uma pessoa pública é vista fazendo esse uso, e ainda mais no caso dela que causou um acidente, o que é, querendo ou não, bastante grave, ela se colocou em risco, colocou em risco a vida de outras pessoas também, a imagem dela não ficou muito boa e por isso acabou tendo quebra de contrato pro lado dos patrocinadores, ela teve que pagar multa. Ao todo o prejuízo desse episódio ficou na casa dos 700 milhões de wons, que dá mais ou menos 2 milhões de reais. Quem arcou com a multa na época foi a Gold Medalist e o Kim Se-hyun. A Kim Se-ron até veio a público agradecer a ele e falar que o Opa cuidou de tudo e que ela era extremamente grata. A família da Kim Se-ron diz que a Gold Medalist e o Kim Se-hyun nunca mencionaram que aquele valor era um empréstimo e não uma doação, como a Kim Se-ron estava pensando que era. E já no final de 2022, quando o contrato dela com a Gold Medalist expirou, eles não demonstraram nenhum interesse em renovar com ela. Ela até tentou entrar em contato com a empresa, em contato com o Kim Se-hyun, ele mesmo, e ela não teve nenhuma resposta. Então, depois de tudo isso, tendo sofrido aí um baque na imagem pela situação de fevereiro e sem nenhuma agência, a Kim Se-ron se afastou dos holofotes na Coreia do Sul. Afastada dos holofotes, sem nenhum trabalho, né, na televisão, o último que ela teve foi Cães de Caça, da Netflix, que terminou ali em setembro de 2023, ela começou a viver uma vida bastante reclusa, como a gente falou no começo do vídeo. Ela trabalhava em um café como garçonete, ela vendeu seu carro, ela se mudou para um apartamento menor e mais simples e vivia uma vida extremamente anônima. Muita gente que vivia com ela nem sabia que ela era uma atriz. Mas, apesar de estar bastante afastada do showbiz, ela ainda tinha que lidar com questões como um jornalista, que soltava comentários maliciosos contra ela. Em 2024, já quase um ano afastada das telas e da atuação, a Kim Se-ron recebeu um comunicado extrajudicial da Gold Medalist, onde eles pediam de volta o valor pago pela dívida causada pelo acidente. Um valor que, novamente, uma dívida que foi paga sem que ela tenha pedido. Tanto Kim Se-hyun quanto a agência se ofereceram, pelo que diz a família dela, e em nenhum momento foi dito que aquilo seria um empréstimo e que ela teria, primeiro, que devolver e, segundo, que ela teria tempo para fazer essa devolução. Ela ficou bastante assustada porque era um valor bem alto, como eu disse aqui, eram 2 milhões de reais, 700 milhões de wons, e ela não tinha aquele valor. Ela vendeu carro, ela vendeu alguns investimentos que ela tinha para conseguir pagar, mas não foram suficientes. Então ela começou a tentar entrar em contato com o Kim Se-hyun. Na mensagem que ela manda para o Kim Se-hyun, ela está tentando conversar com ele, está tentando entrar em contato.
Na época ele tava no ar, né, com Rainha das Lágrimas, e ela fala que ela vai pagar a dívida, que ela não está dizendo que ela não vai pagar, mas que ela não consegue pagar tudo de uma vez. Ela pede primeiro mais tempo e para que eles façam um acordo melhor. Ela até ofereceu uma porcentagem dos trabalhos que ela voltaria a fazer como atriz para conseguir quitar essa dívida. O Kim So-hyun não a respondeu e ela também não conseguiu entrar em contato com a Gold Medalist para fazer essa negociação. Desesperada, sem ter para onde correr, a Kim So-hyun então postou no seu Instagram uma foto com o Kim So-hyun, dos dois em uma situação bastante íntima, que ficava bastante claro que tinha alguma coisa ali. Ela rapidamente apagou, obviamente, segundo a família, ela fez isso para chamar a atenção dele e fazer com que ele entrasse em contato com ela, o que não aconteceu, ele não entrou em contato com ela, e a Gold Medalist, a agência do Kim So-hyun, emitiu uma nota dizendo que não sabia o que ela pretendia fazer com aquilo. Depois dessa nota da Gold Medalist, a Kim So-hyun começou a ser contatada, a Kim So-hyun e familiares dela começaram a ser contatados em seus telefones pessoais por canais de televisão, portais de notícias, pedindo para que ela para que ela falasse o ponto dela porque ela postou aquelas fotos. Ela ficou bastante assustada e até que ela entendeu que provavelmente ela teve o seu número, de seus familiares, vazados por alguém que ela confiava. Essa pessoa era o seu ex-empresário na Gold Medalist, que era o Kang Tae-yong, e ele não só, segundo a família, não só vazou essas informações pessoais, como números, enfim, mas também vazou informações pessoais, vendeu essas informações para um jornalista que chama Lee Ji-hyun, que foi o jornalista que, desde 2023, vinha fazendo comentários maliciosos contra a Kim So-hyun. Segundo a família, esse jornalista era pago pelo Kim So-hyun para fazer todos esses comentários. E esse era um dos motivos, inclusive, que deixou a saúde da Kim So-hyun, ainda mais fragilizada. Sem dinheiro, sem saída, desesperada, com a sua vida sendo exposta e com uma dívida gigantesca para se pagar, a Kim So-hyun começou a ficar muito mal, segundo a família. Alguns vizinhos também falavam que viviam vendo ela chorando pela escada do prédio e que viam marcas nos pulsos e nos braços dela. A questão da dívida é uma questão que pegou bastante gente, que pegou um pouco mal para todo mundo, né, que desceu amargo, porque, segundo alguns jornalistas, o ator Yeon Bin, que foi o ator que atuou com ela no seu primeiro trabalho, se ofereceu para pagar a dívida dela. Ele se ofereceu diretamente à Gold Medalist e ao Kim So-hyun, que negaram e falaram que a dívida devia ser paga por ela mesma. Até que no dia 17 de janeiro, o pior aconteceu. Ela foi encontrada sem vida em casa e a data chama bastante atenção porque é o aniversário do Kim So-hyun. Ele, que na época estava comemorando, não postou nada, não postou nenhum tipo de condolências, não foi até o velório, as homenagens que foram feitas para Kim So-hyun. E, segundo a família, também nunca entrou em contato com eles pra, prestar ali seus pêsames ou qualquer coisa assim. Infelizmente, é uma reviravolta. Tudo isso que a família diz, né? É uma reviravolta bastante triste e desesperadora, porque é uma menina que foi manipulada por um homem quase 10 anos mais velho, mais de 10 anos mais velho que ela, né? 12 anos mais velho que ela, e que a deixou completamente à deriva, sem nenhuma ajuda. E se ele, segundo tudo que a família tá apresentando, fez o que fez por maldade, por ganância e pela vontade de ver ela no fundo do poço. O Kim So-hyun não se pronunciou pessoalmente, né? Ele não apareceu para falar qualquer coisa do tipo. Mas a Gold Medalist, que é a sua agência, fez alguns comunicados durante essa semana de acontecimentos. O primeiro comunicado que a Gold Medalist fez foi no dia 10 de março, no dia que vazaram todas essas informações.
onde eles negaram tudo. Nossa empresa está profundamente triste com o falecimento da Kim Sae-ron, que já fez parte da nossa agência, e lamentamos sua perda. No entanto, a disseminação de tais informações falsas pela Hover Lab reflete o comportamento dos chamados cyberdestruidores, que causaram tanta dor à falecida atriz durante sua vida. Suas ações motivadas apenas pelo interesse próprio não apenas prejudicam nossa empresa, mas também mancham a honra da falecida, e, portanto, responderemos a esse assunto com a maior seriedade. Solicitamos seriamente que essas falsidades infundadas não sejam mais disseminadas, amplificadas ou reproduzidas de nenhuma forma. Já nos dias 13 e 14 de março, a Gold Medalist soltou 2 notas. No dia 13, ela soltou uma nota confirmando que sim, Kim So-hyun e Kim Sae-ron tiveram um relacionamento, mas que eles não começaram a se relacionar quando ela era menor de idade. Na verdade, esse relacionamento começou em 2019, quando ela já era maior de idade, e durou até o finalzinho de 2020. Eles também falam sobre as cartas, né, que o Kim So-hyun mandava para Kim Sae-ron, e dizia que ele mandou cartas para muitos conhecidos e que não necessariamente provava que eles estavam em um relacionamento. Sobre o comunicado enviado para Kim Sae-ron falando sobre a dívida e dando ali um prazo para ela pagar, a Gold Medalist diz que, na verdade, aquilo é uma prática comum e que eles costumavam fazer isso para se proteger depois de questões fiscais, questões, enfim, financeiras que eles poderiam sofrer, né? Sanções, porque foi um dinheiro bastante, né, relevante ali que saiu dos cofres da agência. Eles diziam que eles não tinham nenhuma intenção de receber esse dinheiro da Kim Sae-ron. Quando perguntado se a Kim Sae-ron sabia que essa era uma prática, que ela não necessariamente precisava devolver o dinheiro, eles disseram que o gerente, na época que entrou em contato com a Kim Sae-ron, provavelmente não a explicou todos os pontos da nota extrajudicial que ela recebeu. Já no dia 14, a Gold Medalist falou que na próxima semana eles iriam fazer um comunicado oficial passando e explicando todos os pontos pelo lado do Kim Se-hyun. Eles também pediram bastante compreensão e bastante cuidado, porque o Kim Se-hyun estava passando por um período psicológico bastante conturbado depois que tudo isso veio à tona, né? Segundo eles, mentiras. Apesar de negar que estavam juntos quando a Kim Se-ron era menor de idade, o Dispatch confirmou com inúmeras fontes próximas ao ator que sim, eles namoravam desde que ela era menor de idade, que era um relacionamento que não poderia vir a público justamente pela questão da idade da Kim Se-ron e que era um segredo muito público. Meio assim, a gente não pode falar, mas todo mundo sabe que namoram. A família da Kim Se-ron também se pronunciou por meio de um advogado. Eles se pronunciam principalmente sobre o repórter Lee Ji-hong. Eles gostariam de entrar com um processo contra esse repórter por assassinato, que tem uma pena ali na Coreia entre 5 anos e prisão perpétua. Mas o próprio advogado na coletiva de imprensa fala que não é algo que que judicialmente faça sentido, né? Que não, legalmente eles não poderiam entrar com isso. Eles também falam sobre a relação dela com o Kim So-hyun, que a família esperava que ele reconhecesse o relacionamento que os dois tiveram juntos e que espera agora um pedido de desculpas dele por ele, né, fingir que nunca se relacionou com a filha deles. Eles também falam sobre a nota que a Gold Medalist enviou, e eles que confirmaram de novo que após a Kim Se-ron receber essa primeira nota e entrar em contato com o Kim So-hyun, ela recebeu uma segunda nota e uma ameaça da Gold Medalist falando que ela não podia entrar em contato com o Kim So-hyun nunca mais e nem com nenhum outro ator que ainda estivesse na agência. Eles também prometeram que iam tomar ações jurídicas contra a foto que ela postou no Instagram algumas semanas antes. Ai, gente, eu pensei muito se eu faria ou não esse vídeo. Primeiro porque eu acho um assunto bastante delicado, né? Envolve ali o fim da vida de uma pessoa de uma maneira
extremamente trágica. Então, é muito complicado a gente tocar nesse assunto. Esse é um caso bastante complicado. É um caso que, apesar da gente ter muitas provas, não são muito provas que vêm de fontes oficiais, né? A gente tem fãs falando isso, não, que pegou aqui, pegou a foto, viu, etc. Mas eu vejo muita gente na internet falando sobre como os coreanos acabaram com a vida do Kim Sae-ron e agora estão tentando fazer o mesmo com o Kim So-hyun. E eu acho isso uma responsabilidade gigantesca, gente. Assim, eu acho muito cruel a gente equiparar as duas situações. Óbvio que né, a gente sabe como a cultura da Coreia, principalmente com bullying, com assédio virtual, enfim. Mas não são coisas equiparadas, sabe? A gente tá falando de uma menina que passou quase 10 anos da vida dela sob o poder de coerção de um homem muito mais velho, com muito mais contatos, muito mais poderoso. Que esse homem foi o namorado, esse homem foi o chefe, esse homem era o dono do lugar que gerenciava a carreira dela, ele era tudo, né? E ele sempre deixou muito claro, até o final, né, do quanto ele podia controlar a vida dela. Inclusive dívidas, por exemplo, que ele podia pagar o que ela fez, né, que ele podia pagar pelo que ela fez, mas ele podia cobrar a qualquer momento, ele podia negar que outras pessoas a ajudassem. Então, acho muito complicado a gente ir por esse caminho. Pedir pra você se inscrever no canal, dar like, comentar, colocar aqui o que você tem achado até aqui. Sejam respeitosos e sejam razoáveis, porque me ajuda muito aqui no canal.